Se um dia você já teve disco de vinil na sua vida, provavelmente já ouviu falar de algumas das lojas que marcaram época no Brasil. Billbox, Hi-Fi, Museu do Disco, Mapping, Mesbla, Jumbo Eletro, Carrefour. Esses nomes sempre fizeram parte da vida de muitos colecionadores e amantes da música. De onde surgiram essas lojas? O que foi que aconteceu com todas essas lojas? Por que que essas lojas se tornaram icônicas nos anos 70, 80 e 90? Essas lojas que se tornaram ali em ponto de encontro de colecionadores e amantes da música, com certeza ficaram aí no imaginário e no coração de muitos colecionadores que estão assistindo esse vídeo. Então, meu brother, se você quer saber de toda essa história, eu peço para você continuar aqui com a gente, já deixando o seu apoio, deixando o seu like, fazendo a sua inscrição se você ainda não for da casa, para a gente continuar fazendo vídeos como esse para você. Fundada em São Paulo nos anos 70, a Billbox foi uma das lojas de discos mais icônicas do Brasil. Localizada na Rua Augusta, um dos pontos mais movimentados na cidade, ela era o paraíso dos colecionadores. O acervo era gigante, com discos importados, nacionais, edições raras e até bootlegs. Era possível também você encontrar a Billbox em alguns shoppings das cidades do Brasil. O mais legal da Billbox era o clima, irmão. Os vendedores entendiam muito do riscado, sabiam muito do que estavam falando, do que estavam vendendo e sempre dava dicas muito bacanas para quem era comprador, que chegava lá meio que na dúvida, meio que sem saber ali o que comprar ou o que estava procurando. Principalmente se você queria dar algo de presente e você não sabia o que você estava comprando, né? A Billbox tinha muita coisa bacana também, né, brother? Eu lembro de uma loja que tinha num shopping aqui em São Paulo e que eu sempre passava na frente ou entrava nela só para ficar ali olhando os CDs, olhando os discos na época dos discos. Hoje, pelo que eu sei, a Billbox ainda existe, porém como lojas de instrumentos musicais, não mais com vendas de CDs ou discos ou boxes internacionais, boxes importados, como tinham na época. A Hi-Fi também foi um nome forte entre os colecionadores de discos. Durante décadas, foi referência para quem queria encontrar novidades musicais ou garimpar alguns clássicos. Até mesmo onde você não encontrava disco em lugar nenhum, sempre tinha uma cópia lá na Hi-Fi. A Hi-Fi, brother, era a etiqueta, né, mano? Era o charme das lojas de discos. A Hi-Fi ficava em lojas de rua e em shopping centers também aqui, pelo menos das cidades de São Paulo. Sei que existia Hi-Fi por todo o Brasil, né, brother? E sempre que você precisava de um disco em que você não encontrava em lugar nenhum, a Hi-Fi tinha lá uma copiazinha no estoque para você que estava procurando esse disco que estava esgotado por todos os lados. A Hi-Fi, mano, ela tinha uma, como é que eu posso te dizer? Uma áurea assim muito especial, né, cara? Uma loja super moderna também, com formatos geométricos todos que chamava atenção. Parecia que você estava numa pirâmide, sei lá, cara, em outro mundo. Lojas enormes, muitos itens, muitos clássicos, muitas categorias de discos. E tinha uma coisa muito bacana na Hi-Fi, que eram os selos de colecionadores, onde você juntava 10 e trocava por outro. E quando você comprava um disco também, vinha um flyer, né, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, que mostrava, contava um pouquinho ali da história da loja e até criava todo um clima, uma identidade de comunicação e visual com quem era cliente da loja. O nome, irmão, já dizia tudo. O Museu do Disco era um verdadeiro templo da música. Ele tinha filiais em várias cidades e oferecia desde os lançamentos mais recentes até mesmo raridades. Os vendedores, sempre muito atenciosos e preparados, sempre tinham aquele disco certo para indicar para os seus frequentadores. O Museu do Disco era aquele tipo de loja, brother, que quando você passava na frente, ela naturalmente te convidava a entrar. Era uma loja relativamente simples, com a fachada relativamente simples, mas quando você olhava para dentro da loja e via aquele mundaréu de disco, você simplesmente se via lá dentro. E aí, mesmo que você entrasse no Museu do Disco só para olhar discos,
era quase que impossível você sair com as mãos vazias, né? Você sempre saía ali com a sacolinha com um, dois ou três discos debaixo do braço. O legal do Museu do Disco, brother, é que sempre tinham vendedores especializados e também tinha muita promoção bacana. A minha história com o Museu do Disco era com a loja que existia atrás do Teatro Municipal aqui da cidade de São Paulo. Eu não me lembro o nome da rua que ficava, mas eu entrei lá procurando um disco do Midnight Oil e que eu não sabia o nome do disco. Aí eu falei assim, cara, eu quero algum disco do Midnight Oil. E o vendedor me indicou simplesmente esse cara aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês, espera aí. Esse cara aqui, ó, o Blue Sky Mine, cara. E esse disco é exatamente o disco que eu comprei, um dos poucos que sobreviveram à minha primeira coleção, exatamente o disco que eu comprei lá no Museu do Disco, né. E, putz, cara, eu tenho um carinho enorme por esse disco, tanto por eu gostar da banda, quanto por essa história que eu acabei de contar pra vocês. Então tá aqui, mano, ó, um disco que eu comprei lá no Museu do Disco. Ah, uma coisa que eu já ia me esquecendo de dizer pra vocês, cara, a loja Museu do Disco ainda existe, em outro endereço, outro tamanho, mas a loja tá lá, brother, firme e forte, existindo e resistindo na rua Quintino Bocaiúva, número 274, aqui no centro da cidade de São Paulo. Nos anos 70 e 80, não era só nas lojas especializadas que se compravam discos. Grandes magazines como o Mappin e a Mesbla também tinham seções recheadas de vinis. E os catálogos de venda por correspondência, brother, era um sucesso. Quem viveu nessa época sabe que ir ao Mappin ou ir à Mesbla era um evento de família, cara. A maior loja, das maiores lojas de departamento que existiam na cidade de São Paulo, provavelmente Brasil afora, eram Mappin e Mesbla. Você entrava lá para comprar um eletrodoméstico, mas não tinha como não visitar a seção de discos de vinil que eram enormes. Era legal comprar lá porque, mano, se você comprasse um disco, você podia parcelar no carnê do Mappin. E no caso da Mesbla, você também recebia um ticketzinho para você poder juntar e depois trocar por um disco. Jumbo Electro foi outro grande nome de venda de discos no Brasil. A loja, irmão, era enorme, com várias filiais e sempre trazia novidades musicais e preços acessíveis. O Jumbo Electro, cara, eu não sei se existia aí Brasil afora, mas era uma loja muito grande e muito forte aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Também uma loja de departamento especializada em eletrônicos. Não tinha como vender, por exemplo, um aparelho de som e ao lado não ter uma seção de disco de vinil e depois uma seção de CD, né, cara? Seções enormes de CDs e o Jumbo, por ser uma loja muito popular, tinha preços muito convidativos e promoções também, cara, que dificilmente você resistia a comprar um disco ou um CD para sua coleção. É tipo assim, irmão, você ia lá para comprar uma TV e saía com um disco do Led Zeppelin debaixo do braço. Com a chegada do CD nos anos 90 e depois do streaming, muitas dessas lojas não conseguiram sobreviver. A Billbox fechou suas portas, assim como a Hi-Fi. Mas o Museu do Disco ainda resiste e existe, como a gente comentou aqui no vídeo anteriormente. O Mappin e a Mesbla também desapareceram do mapa. Foi uma grande perda para os colecionadores o fechamento de todas essas lojas. É como se tivesse ficado um vazio no coração e nos locais de compras de discos de vinil, né? Principalmente aqui na cidade de São Paulo. Mas eu me lembro de algumas pessoas que me contam que trabalhavam nessas lojas e quando elas queriam queimar o estoque de discos de vinil, porque ninguém comprava mais e aquilo ficava ocupando espaço, eles passavam a madrugada organizando estoques, organizando prateleiras, né, de discos de vinil e colocavam para vender assim, tipo R$1, R$2, R$5. E a galera que estava ligado, que sabia que aquilo um dia ia valorizar ou que ainda dava valor pro disco de vinil, comprava muita coisa muito barata. E não achava só música popularesca não, tá? Achava muita coisa boa de rock, heavy metal, thrash metal. Conheço muita gente que me conta que comprou muito disco raro hoje em Mappin, em Mesbla, em Carrefour, na época em que queimavam seus estoques. E olha que legal, pessoal, eu tenho aqui na minha mão alguns discos que ainda têm estas etiquetas destas lojas. No começo, quando eu retomei a coleção, eu recebi vários discos com essas etiquetas e eu tirei todas. Mas depois eu falei assim, cara, por que eu tirei essas etiquetas? É a história do disco, né? E aí de um tempo pra cá, eu comecei a deixar essas etiquetas
E olha só, estamos aqui fazendo esse vídeo hoje, eu vou poder mostrar para vocês algumas poucas coisas que ainda tenho etiqueta aqui na minha coleção, né? Olha esse daqui do Pantera, ó, tem uma etiqueta aqui em cima, irmão, ó, do Mapping, tá vendo? Cara, olha que histórico você ter um disco com uma etiqueta do Mapping, provando que o Mapping vendia disco bom, hein? Vendia disco bom. Outro disco que eu tenho aqui, ó, outra capa que eu tenho uma etiqueta de uma loja clássica dessa que eu falei para vocês, é esse Jethro Tull aqui, ó, o Aqualung, com essa etiqueta da Hi-Fi. A Hi-Fi costumava botar essas etiquetas aqui, ó, bem na parte em que você abria o disco, para lacrar, cara, porque as pessoas pegavam os discos, né, eu não sei como que elas faziam, às vezes ficava também mexendo, botando a mão, estragava o disco, e aí eles lacravam os discos com esse selo clássico aqui da Hi-Fi. As pessoas achavam ruim receber um disco lacrado com o selo da Hi-Fi? De jeito nenhum, era chique demais, brother. Outro disco aqui, ó, com etiqueta, deixa eu ver, essa daqui do Mapping, ó, outro do Mapping, né? Olha aqui, tá vendo? Esse Iron Maiden aqui, ó, o Killers, a pessoa que comprou esse disco aonde? No Mapping, tá vendo? Outra etiqueta aqui, ó, deixa eu ver. Ah, essa daqui foi comprada aqui, ó, Carrefour. Eu nem falei do Carrefour aqui, ó, mas ó, essa etiquetinha azul aqui embaixo, eu vou tentar dar um zoom aqui na edição. Tem aqui o símbolo do Carrefour aqui do lado, tá vendo? Ó, esse aqui é o X do INXS, tá? Outro disco aqui, ó, com etiqueta, brother, ó, tava pra comprar punk rock também, tá vendo, ó? Replicantes, o futuro é Vortex. Esse disco aqui foi comprado aonde, ó? Na Billbox. Olha a etiqueta da Billbox aqui, tá vendo? A Billbox já não botava aqui na parte de abrir, né? Ela botava aqui na parte de baixo, tá bom? Outro disco aqui também, ó, outro da Hi-Fi, outro que foi comprado na Hi-Fi, ó, esse Supertramp aqui, ó, a pessoa comprou ele na Hi-Fi, Supertramp, eu vivo em Paris, tá vendo, ó, olha a etiqueta da Hi-Fi aqui, tá bom? Outro disco aqui, ó, por último, que tem etiqueta, esse Go Back aqui do Titãs também foi comprado na Billbox, ó, olha a etiquetinha da Billbox. E a gente sabe também que existem, eu tenho outros discos aqui com etiquetas de lojas, mas lojas assim, mais locais, de cidades pequenas, tipo, deixa eu ver, Nova Discos, alguma coisa assim, entendeu? Então tem algumas coisinhas aqui que eu acho que você pode colocar aqui no comentário qual é o nome da loja que você costumava comprar discos, né? Além dessas famosas aqui. Mas ó, a gente não terminou não, porque eu preciso falar de uma loja, uma menção honrosa de uma loja que foi muito importante para a história do metal no Brasil. Se liga, seria um erro da minha parte eu não citar uma das principais e mais históricas lojas de discos que foi responsável pela popularização do heavy metal no Brasil e também foi o ponto de encontro musical e cultural, a Woodstock Discos. Fundada no final dos anos 70, meu brother, a Woodstock foi o principal centro de encontro e de fomentação cultural e musical do cenário metaleiro, punk, roqueiro e afins, talvez do Brasil. Nos anos 80 e 90, artistas internacionais iam na loja fazer sessões de autógrafo, fazer lançamentos dos seus discos. E a loja também tinha o costume de ser um ponto de encontro de centenas de colecionadores. A loja chegava a ter ali aproximadamente 500 colecionadores se encontrando para comprar disco, para vender disco, para trocar disco, trocar fita. E eles também divulgavam trabalhos autorais ali. Muita gente que tinha banda levava fitinha da sua banda para entregar para as pessoas que estavam ali na Woodstock. Se você quisesse discos importados, brother, lá era o lugar. Imagina o quão difícil era isso nos anos 80 e 90 sem a facilidade da internet que a gente tem hoje. Mas a Woodstock sempre tinha aquele item raro, exclusivo e importado para o colecionador. Músicos de bandas grandonas e famosas brasileiras hoje também foram frequentadores da Woodstock quando eram apenas fãs de rock and roll. Só para você ter uma ideia da importância e do tamanho da Woodstock, os caras chegaram a vender em apenas um dia 3.000 cópias do disco Use Your Illusion 1 e 2 do Guns N' Roses no dia do lançamento mundial. A Woodstock hoje não tem a mesma relevância e a mesma efervescência dos anos 80 e dos anos 90, mas a loja continua aberta, mantendo o seu legado, honrando a sua tradição e ainda matando a saudade de muitos roqueiros que frequentavam a loja nos anos 80 e 90, lá no centro da cidade de São Paulo. E você,
Quais são as lembranças que você tem dessas lojas? De você ir com seus pais comprar disco, de você ir com os amigos, de você ter comprado um disco especial que você tem até hoje? Quais são as lembranças que você tem dessas lojas? Quais delas ali marcou a sua vida? E ó, o comentário que eu quero pedir para você também é: escreve aqui qual loja da tua cidade, caso não tivesse nenhuma dessas aqui que eu citei, você costumava frequentar e que te ajudou a construir essa coleção que você tem hoje ou talvez a coleção que um dia você teve. E de novo, né, meu irmão, se você gostou desse vídeo, ajuda a gente, deixa seu like, se inscreve, deixa esse comentário que eu te pedi, recomende este vídeo, tá bom? Compartilhe porque ajuda muito o canal a continuar fazendo conteúdo como esse para vocês. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem até aqui e lembrem-se, tenha sempre uma música no coração. A gente vai se ver no próximo vídeo, hein? Valeu? Paz!